A esperança cresce a linha do horizonte, traz tanta paz em reluzente doce olhar que nos conforta quando o mar não é tão manso, quando o que resta é só o frio sem luar e nasce leve devagar em uma canção divina que nos acolhe, quer dizer, amor, jamais deixo você. Oh, esperança, para sempre, sempre viva, te ofereço a minha casa para morar, nos meus sentidos, teus conselhos na minha voz. Eu quero sempre te encontrar, se algo. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Josi, sou Yalorixá do terreiro de Xangô e a dirigente do Centro Universalista Marlene Chaves. Vou dar bom dia para as redes sociais. A gente fala de Viamão do Rio Grande do Sul. Agradecemos os orixás, guardiões, mentores e a todos os guias de luz que nos orientam e protegem. Que este espaço seja envolvido por paz, clareza e amor. Que todos os seres encarnados e desencarnados encontram acolhimento, cura e esclarecimento. Com respeito à diversidade dos caminhos, declaramos aberto os trabalhos de hoje, a serviço do bem, da consciência e da evolução. Hoje, depois da nossa palestra, nós vamos pedir uma saúde para Amanda Gabriele Goulart Alves, e uma prece para Neide Regina Flores, desencarne 3 de agosto de 2026. Então, que os nossos mentores, né, possam estar auxiliando. Independente de estar encarnado ou desencarnado, todos nós. Vou pedir uma prece também especial a nós, que tivemos a sorte de ainda estar no corpo físico, que a gente possa aí ter muita saúde, clareza, paz, né? Infelizmente, muitos não tiveram a mesma sorte que nós. Tá? A gente vai... Eu vou pedir pra Laurinha... Eu vou pedir um pouquinho a luzinha. Tu consegue me avançar esse AG ali, ó? Vermelho e branco? Quer que eu suba? Não, não pode subir. Muito obrigada, filho. Laurinha, vamos botar uma música? Eu vou pedir primeiro, antes de qualquer coisa, tá? Que a gente faça 3 minutinhos de reflexão. Vou pedir para vocês respirar fundo. Neste momento a gente vai liberar todos os pensamentos de aflições. Relaxem bem. Que a gente possa, nesse momento, estar preparado. Atrás de cada um de nós já existe um mentor espiritual, os guias. Já estão colocando a medicação, né, na nossa áurea mediúnica.
Pode abrir os olhos. Vão voltando. Pensem no corpo físico de vocês. Braços, pernas. Que a gente esteja preparado, então, para toda a medicação que vai ser colocada no dia de hoje. A gente tem uma música para refletir a pauta, não? Não? Hoje não? Podemos ir para a pauta, então? Tá todo mundo se sentindo bem aí? Sim. Vocês sentem alguma coisa quando a gente abre o portal? Eu sinto muito calor nas mãos. Sente calor nas suas mãos? Apesar de elas estarem geladas agora, Aham. eu sinto muito calor nas minhas mãos. Alguém mais? Uma certa vibração quando eu chego. Conseguiu? Aham, que bom. Quem tem bastante sensibilidade consegue. Tão longe, tão longe. Foi onde? Uma tribo, parecia uma tribo de índios, mas não era índio aqui do Brasil, era umas penas coloridas, assim, os índios mais altos. E eles estavam dançando, assim, daqui a pouco eu já estava em outro lugar, como se fosse muito, muito, muito antigo, assim, usavam umas coisas na boca, assim, no pescoço para os colares, assim. Também era uma tribo, mas muito antiga. O hospital espiritual que trabalha por uma Marlene Chaves, ele é um hospital indígena, tá? Todas as cirurgias são tudo feito por esses seres, né? Também é encantaria e são totalmente indígenas, né? Alguns africanos. Inclusive o hospital novo que está sendo construído está quase pronto, graças a Deus. Toda a parte da cirurgia vai ser tudo através dos índios. Então eles têm esse trabalho bem acerrado aqui dentro da egrégora. E é bem bonito, bem especial. Então eles já estão preparados, né, para um novo formato. Tá? Hoje é bem restrito porque a gente não tem espaço, mas com o terreiro pronto, todas as cirurgias vai acontecer dentro do terreiro, através dos índios mesmo, tá? É bem legal, bem bacana. Ô, Rafinha, segura pra mim. Acho que eu tenho que baixar um pouquinho. Gente, se eu pegasse um copo cheio de água, tá? E colocasse em partes iguais aqui, o que ia acontecer com esses copos? Se tivesse cheio e eu tivesse que colocar tudo igual, Laura. Ia servir a água? Se eu pegar esse aqui, esse tá cheio. Vai desequilibrar o pote, a bandeja, vai desequilibrar. Tu acha? Não, Se eu encher minha todos? percepção não vai ter como encher todos. Com essa quantidade tá na calor. Não tem como deixar todos com a mesma quantidade de água. Igualdade? Hã? Igualdade? Tu acha? Tu acha que é igualdade? De igual vai ter todo mundo ficar assim. Vai se encher, eles vão fazer assim. Tu é a favor da igualdade? Como assim? Tu acha que tem que ser igual pra todo mundo? Tu acha que a vida tem que ser igual pra Não, todos? porque cada um tem uma percepção, cada um tem um jeito de viver. Tu acha? Eu já acho um absurdo não ser igual pra todo mundo. O que vocês acham? Acho que isso é oportunidade para todo mundo igual, né? Tá todo mundo igual? Me traz mais 2 copos d'água cheio. Se é todo mundo igual, então todo mundo tem que ganhar um copo d'água, é isso? É isso aí, eu concordo com a Claudinha também. 2 cheios. Me dá aí mais 2, se é todo mundo igual, cada um vai ganhar um copo d'água. É isso? Mas a sede é a mesma de todos? Não sei. Só sei que a Claudinha disse que tem que ser igual. Se tem que ser igual, nós vamos dar igual para todo mundo.
Qual é a pauta? Tá cheio, não cabe mais nada. Hã? Tá cheio, não cabe mais nada. Quem falou que é igualdade? Todo mundo teve oportunidade, só que eu queria usar ela. É? O que eu vou fazer agora para secar isso que derramou? Porque foi igual. A Claudinha disse que tinha que ser igual para todo mundo, né? Tá aí por que um virou, então? Transbordou o copo. Ele não podia receber toda aquela quantidade de água. Equidade. Equidade é a pauta de hoje. O que acontece? A equidade é mais justa do que a igualdade, Claudinha. Quando eu pedi para a Luciene pegar esse AG, eu sabia que ela não ia conseguir. Vem aqui, Lu. Vem aqui, Fê. De 8 a 80. Os dois são filhos do Axé. E aqui, Não vou te deixar mal. Gente, os dois são filhos do Axé. Geralmente nas casas de religião a gente pratica muito a questão da igualdade, né? Direito para um, direito para outro. Deveres para um, deveres para outro. Eu não, porque eu sempre trabalhei a questão da equidade. Quando eu pedi para a Luciene pegar esse AG, eu sabia que ela não ia conseguir. Aí eu pedi para o Fê, que tem a altura exata. Vocês viram como a gente não tem como falar de igualdade? Porque como é que eu vou falar de igualdade com meio metro de pessoa? Quanto eu? 1,50. Meio metro e do Pepe. 1,90. E aí, o que vocês acham que é mais justo? A equidade. Obrigada. O plano espiritual, gente, está pedindo... Ó, Rafinha, fala também para eles aí. O plano espiritual está pedindo para que a gente pense nisso. Em todos os momentos da nossa vida, o tempo inteiro, 24 horas. Porque o que a gente costuma falar? Tem que ser todo mundo igual. E não. Rafinha, o conceito. Conceito. A igualdade é baseada no princípio da universalidade, ou seja, que todos devem ser regidos pelas mesmas regras e devem ter os mesmos direitos e deveres. Já a equidade reconhece que não somos todos iguais e que é preciso ajustar esse desequilíbrio. Se o nosso objetivo é garantir que as pessoas desfrutem das mesmas oportunidades, não podemos deixar de considerar as diferenças individuais. Concorda, Rafinha? Eu concordo. Eu acredito que quando a gente coloca uma ideia de igualdade, a gente vai acabar excluindo alguém. Porque é que nem uma criança e um idoso. Não tem como dizer que eles são iguais. A gente pode respeitar da mesma forma, mas existem necessidades diferentes. É o mesmo exemplo que tu deu do Dino Fefe e da Lulu. Igualdade seria a Lulu, tu dizer pra Lulu, tu tem que conseguir pegar a gente. Se eu tô dizendo pra te pegar, tu tem que pegar. Só que a gente sabe que tem questões, ela tem atravessamentos de altura, por exemplo. Então, ela não vai conseguir pegar. Então, a gente trabalha com a equidade. Vamos pedir pro Dino Fefe que ele tem altura pra pegar. Então, eu concordo super com a equidade. E explica, vocês acham que isso é justo? Sim. E por que muitas vezes o ser humano se perde tanto, né? Em busca da igualdade. O que tu acha, Claudinha? Hã? A gente é Claro que hoje em dia não é mais, mas a gente é criado para ter igual. E não é nem por mal, né? É hábitos. A gente precisa o tempo todo, praticar. Equidade. A Joy lá. É que a gente, primeiro que a gente tá na Terra, né? Então a gente é falho. E segundo que a gente quer sempre que seja justo. A gente tem uma coisa dentro da gente, assim, uma necessidade de justiça. Eu quero que o fulano receba igual. Só que a gente não sabe que ele não vai, talvez, alcançar, não vai ter a mesma oportunidade que a gente teve. Mas a gente tem um sentimento de justiça que faz a gente querer que seja igual. Exatamente. A gente tem aqui, ó, equidade significa dar às pessoas o que elas precisam para que todos tenham acesso às mesmas oportunidades. Então, às vezes, se tu pensar na igualdade, tu pode acabar não estar sendo justo.
porque aquela pessoa com aquela igualdade que tu vai dar não vai conseguir acessar aquilo que ela precisa. Então a equidade fala também junto com a inclusão, né? E a gente vai falar das políticas públicas. Elas existem para isso, para que a gente tente trabalhar um pouquinho na equidade, que todos tenham direitos, entendeu? Independente das oportunidades. A equidade tem mais a ver com a situação que a gente vive em casa centralizada, né, Cláudia? Aham. Faz mais sentido do que a igualdade, né? Faz. Na sociedade, enfim. Tem vários temas que a gente precisa abordar aqui. A inclusão é importante, necessária e não é igual. Viu só? Mudou de ideia agora? Ainda bem, né? Ainda bem. Laura? Vou pontuar 3 frases que a gente conseguiu ter chegado. Em um hospital, 3 pessoas chegaram ao mesmo tempo. Se todos fossem atendidos na ordem de chegada, isso seria igualdade, a mesma regra para todos. Mas o hospital prioriza quem corre mais risco de vida, isso é equidade. Cada pessoa recebe o atendimento de acordo com sua necessidade. Por isso, ser justo nem sempre é tratar todos exatamente da mesma forma, mas oferecer a cada um aquilo que realmente precisa. Quem trabalha em hospital aqui? Vocês duas? O que vocês que trabalham na área da saúde acham dessa questão de igualdade ou equidade? Recebem muitas reclamações? Muitas. Tanto de funcionário como de funcionário que de até colegas. Aham. Tipo, entre aspas, o médico é o maior da maior categoria, né? Aham. Mas eu, por exemplo, desde o primeiro dia que eu entrei lá no Hospital Fêmea, na minha integração já foi dito que lá existia as políticas públicas e que todo mundo era igual. Tanto eu que sou uma atendente de nutrição quanto o médico. Igual como? Igual nas maneiras de ser tratados. E isso foi uma coisa que eu percebi que foi mudado, um processo que entrou lá. Porque os médicos eram tratados de uma forma assim, eles tinham que ser servidos. Sério? As minhas colegas mais antigas, elas disseram que elas arrumavam a alimentação e levavam no setor do médico. Aí ele não era funcionário igual a vocês. Ele não era um funcionário igual a nós. Só que a partir, que eu não sei de que período, mas quando eu cheguei lá já era assim, funcionário médico, qualquer funcionário tem um refeitório e as refeições são oferecidas no funcionário, refeitório, né? E tanto é que lá a gente se chama de colega. Não tem essa doutor, fulano, doutor, não. Todo mundo é colega. O gerente é colega, o médico é colega. Mas é, né, gente? Todo mundo é colega. Mas é, né? E esses tempos até aconteceu agora, não faz muito tempo, uns 3 meses, eu acho. Estava acontecendo. Tem alguns setores que sim, eles precisam receber alimentação lá, setores mais delicados, como a UTI neonatal e a UTI adulta. Porque o médico não pode receber, porque você está monitorando o paciente o tempo todo. Só que o que acontecia? Aquela alimentação é uma regra que vai para o médico, mas já estava acontecendo de, por exemplo, 16 térmicos lá na UTI, 16 térmicos lá na SR do bloco. Mas como assim? Por quê? São quantos médicos? Não, são quantos médicos. Nossa, já tinha gente se aproveitando dessa questão para não se deslocar, né? Porque tu sabe que deslocamento dentro de um hospital Sim. é elevador que para, não se deslocar até o refeitório. Aí a gente levou, né? E a minha gerente foi atrás, minha nutricionista foi atrás. Não, gurias, nem lá no Conceição, que é enorme, que o deslocamento é muito maior, não acontece isso. O que aqui no Fêmea, que é um hospital de 10 andares, e que o bloco o último setor é o bloco ali no nono. Tá, tu tá falando da diretoria. E nas filas de atendimento, tu é da nutrição, né? Você trabalha em que área? Você? Administrativo. E tu? Então a tua área pode falar um pouquinho melhor. Como é que funciona? O pessoal entende isso ou não reclama? Não, porque todo problema é grande, né? E no caso a gente tem que fazer uma triagem para atender os que correm mais risco de vida. E sim, existe reclamação, todo problema. Um problema a gente precisa acolher, né? Sim. E aí, então, fazer o atendimento do que é mais grave. Que difícil deve ser, né? Tem que
conversar, ter que falar, disse que não vai demorar muito. A gente já vai fazendo atendimento, já vai pressão, vendo sinais, falando com algum outro médico, que não vai ser por aí. E aí tem as fichas vermelhas, azuis, pelo risco. Então, Gente, e eu vejo, né, dificilmente vou ao hospital, mas a gente sempre enfrenta essas cenas, né? Chega lá, meu Deus, ficha amarela, verde, vai ficar horas. E faz parte, né? Uma vez também, uma vez aconteceu comigo, eu fui no Santa Casa, eu tava com um bicho tinha mordido no meu dedo, e aí a moça disse, eu vou medir os teus sinais, se tu estiver bem, eu vou pedir pra que tu te encaminhe para outro hospital, porque aqui a gente não vai poder abrir atendimento. Eu tava com sinais bem, daí eu tive que ir pra outro hospital. E tá tudo bem? Tudo bem, porque naquele momento provavelmente estava cheio, e o meu caso, eu não ia morrer por causa daquele dedo, então teve que passar outras pessoas. No Covid, né, Fê? No Covid acontecia muito isso. Imagina, coitado desses médicos, dessas enfermeiras, essas técnicas, ter que olhar para os pacientes, todo mundo morrendo, para quem é que vai a máquina? Os balões de oxigênio. Então, assim, aí eles vão pela idade, né? Vamos salvar o mais novo. Gente, mulheres e crianças, como é que era lá, Fê? Pela saturação, né? Na verdade, quando eu cheguei no Covid, quando eu cheguei em Conceição, eu estava saturando 64% só. Então eu fui. Mas quem estava saturando 80% esperou. Isso. E ele tinha 65 anos e eu tinha 47. Aí eles... 45. E aí foi porque o meu risco era maior do que o dele, mesmo ele tendo uma idade mais do que a minha. E também eles colocam na balança, eu acho, a idade, né? Você? Eu passei por essa situação agora, semana passada. Minha mãe tinha fizema pulmonar e começou com falta de ar em casa. Aí levamos ela para Conceição. Chegou na Conceição, ela sempre foi assintomática na saturação. Fizeram os sinais vitais dela, mas tu via nitidamente que ela estava respirando bem. Só que a saturação dela estava 93. Aí a Conceição mandou embora. A saturação é boa, né? Mas a respiração estava... Mas ela ia aguentar. Aí fomos para a UPA. Chegamos na UPA às 6 da tarde, o Concílio escrito. Saturação 92, mas tu via nitidamente que ela estava aqui, ela tinha que fazer uma pulmonar, né? Isso que quando ela respirava, inchava. E tu via na cara dela, assim, ela estava fazendo força para respirar. Aí ficamos na UPA, deram a pulseira para ela, que não era tão grave. Conseguimos baixar lá na UPA às 2h18 da manhã. E ela aguentou. Aí ela baixou, ficou na UPA. Daí no sábado, 6 horas da tarde, ela já estava entubada na UPA, transferida para o Independência e ela desencarnou sem pulmão. Só? Então o que acontece? Mas a gente precisa entender os dois lados, né? Os dois lados da moeda. Entendeu? Imagina um monte de gente agora, né? As máquinas estão aí, a medicina está aí. O Bira, por exemplo, meu esposo, ele chegou saturando 43. Sentado, conversando. Eles olharam para a máquina, olharam para ele. Vivo como? Correndo para a sala vermelha. Entendeu? E, obviamente, entrou em parada, né? Esse cardio respiratório. Mas ele estava bem, conversando no telefone, saturando 43. Eu pegando o relato dele, dessa situação que aconteceu com a mãe, né? Eu lembro um pouco da situação que aconteceu com meu pai. Eu não estava no hospital, ele estava saturando baixo. O médico, inclusive o médico depois se sentiu muito culpado, porque o médico disse que olhou, ele ia escutou, ficar bem. Tudo bem. O médico disse, o Bira vai ficar bem, em tantos dias ele vai estar ótimo, e meu pai não voltou. Mas aí, pegando esse gancho do plano espiritual, não há coincidências, porque o meu pai mesmo ficou querendo esperar no hospital. Esperou. Então ele já sabia que ia desencarnar. Eu acredito que toda essa situação que aconteceu com a sua mãe também, o plano espiritual já estava... Já sabia. Já sabia o que ia acontecer, por isso talvez mandar ela para casa, para ela ter esses momentos com vocês. Eu, assim, pegando a questão do plano espiritual, né? Na segunda-feira, quando eu e a minha irmã fomos lá no hospital e a médica falou conosco meio-dia, a médica disse, olha, infelizmente o caso dela é irreversível, né? Ela tá se desligando aos poucos. Só que está segurando ela é a ventilação. Nós vamos dar esse tempo para vocês, né? Para vocês. E com o Bira foi assim, ele passou pelo atendimento de uma consulta. E ele realmente estava cansado.
Mas como ele tinha tido Covid há um mês atrás, o médico disse, escutou, pulmão, mediu, tá tudo bem contigo. Ele disse, não, vamos te dar essa medicação, tu toma e espera. Se tu te sentir melhor, já pode ir pra casa, tá ótimo, meu. Tá bem, o médico falou. E aí ele tomou a medicação e nós ficamos sentados na recepção da Santa Casa. E aí ficamos, só que eu fiquei ali tipo 1h30. E eu disse pra ele, tá bom, vamos embora. Ele, não, vamos esperar mais um pouquinho. Aí ficamos, ficou conversando com as gurias, blá, 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 e eu ali esperando. Aí eu esperei, eu já tava cansado, disse, ou a gente vai na emergência, ou a gente vai pra casa. Ele, vamos passar na emergência. Quando a gente passou na emergência, ele tava saturando 43. Aí eles olharam assim, tipo, como é que tá vivo? 43. A gente olhou. E aí eles saíram correndo com ele. Lá ele teve a parada, né? Só que ele teve a parada, voltou, eles me chamaram, ele bem, foi a 95, os médicos, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Mas assim, nós vamos internar ele pra nós fazer toda uma pesquisa. Tu tá bem, amor? Eu tô ótimo. E ele fez assim pra mim, que a gente tinha sempre maneira de fazer, né? E ele fez assim. O médico disse que eu virei as costas e ele, pum, caiu de novo. Era despedido. Caiu de novo, assim. E aí eles ficaram 40 minutos tentando trazer ele de volta, porque os médicos disseram pra mim, ele tá ótimo. Entendeu? E vão dizer o que agora pra família? E eu sentada na recepção. E eu fiquei sentada na recepção 1 hora pra fazer a baixa, só que ele já estava morto. E aí todo mundo me olhava, apavorado, que vão dizer o quê? Entendeu? Aí foram, demoraram, disse, mas o que tá acontecendo? Ah, o médico já vai vir falar contigo, já vai falar contigo. Quando eu entro na sala, ele já estava morto. As gurias, que é um monte de cama, deram um grito, não! Porque eles estavam tirando os tubos, né? Eu ia pegar eles. E elas não entram, eu dei um passo pra trás, assim. Aí eu ali, eu já senti a maldade. Aí eles, tu fica lá que o médico vai falar contigo. Daí veio 2 médicos, porque na verdade, pra eles foi uma grande lição. Porque eles disseram, não se preocupe que ele tá ótimo. A gente não sabe o que aconteceu. Eu virei as costas e ele teve uma parada. Outra parada. E por isso que a gente não tem como garantir, Não né? tem. Porque a gente não sabe qual que é o dia, qual que é a missão, qual que é a nossa... Então ele esperou, porque se ele tivesse voltado, ele morreria em casa. Ele não quis ir pra cá. Ele não quis ir. Sentiu seguro. Não, o que eu queria dizer sobre as políticas públicas é que já existe a divisão de esse hospital trata isso, esse hospital trata aquilo. Sim. O que avisam assim, só procure o hospital se for algo muito grave. Tipo, eu não consigo lembrar quem é que esses dias. Sabe o que o Conceição disse, mas o que tá sentindo? Ah, gente, Conceição tá atendendo só risco de vida. Não vai, eles vão te mandar embora. Ou então, assim, ó. Ah, eu quero ter o meu neném lá no Clínicas. Pensa bem, o Clínicas é um hospital que atende todas as doenças. Tu vai chegar lá, eles vão te mandar embora ou vão te mandar esperar. O Fêmea é fácil. Eles vão só fazer. trata. Os próprios hospitais vão fazendo a divisão. Vão fazendo a divisão, só que as pessoas não conseguem entender isso, entendeu? Eles avisam, comunicam nas redes, em jornais, não procuram. Não adianta. Não adianta agora, esses tempos, quando tem limpeza de tubo lá no hospital, que fecha a UTI. Se a UTI estiver fechada, pode ter lugar no CO, mas não faz parte, porque não sabe como é que a criança vai nascer. Se a criança não vai precisar ficar lá na UTI. E se a UTI estiver superlotada, eles não vão fazer o teu parto. E aí eles avisam, não estamos atendendo, só que daí as pessoas não conseguem entender. É, por isso que o plano espiritual está pedindo que a gente expanda a consciência, que as pessoas entendam que a equidade é mais importante do que a igualdade. E se falando da saúde, então, infelizmente, uma multidão de gente, como saber quem está morrendo e quem não está? Entendeu? Então a gente precisa ter um pouco de paciência. É delicado, como ela disse, né? Todo problema é o problema. Todo mundo quer saber do seu problema. Mas aí a gente acaba atrapalhando, né, o atendimento. Então a gente precisa acalmar, respirar, até para se direcionar para o hospital correto. E até porque, né, muitas vezes a gente confunde igualdade com prioridade. Aí que seja tudo igual. Mas eu sempre quero a prioridade pra mim, né? É quando ele comentou. Quando ele falou, eu tive a mesma percepção que a Rafa. Mas, claro, é a mãe dele, tem sentimento envolvido. E quando a gente, na questão espiritual, quando a gente vai desencarnar, sempre tem um mas e se. Sempre vai ter uma justificativa. Sempre vai. Poderia ser, mas tem a hora. E quando a gente entende que tem a hora, a gente não fica procurando mas, se.
Era pra ser. Bem complicado. Pode seguir. A gente tem aqui uma pergunta. E na nossa vida, quantas vezes confundimos tratar todos da mesma forma com agir de maneira justa? Será que temos buscado compreender a realidade e as necessidades do outro antes de julgá-lo? E aí? Pra gente refletir, sério, gente, muito sério. Porque daí a gente acaba resolvendo 50%, né? Como um todo, porque a gente precisa pensar num coletivo, não é no nosso próprio umbigo. Porque assim, problema todo mundo tem, ok? Todo mundo tem um problema. É normal, nós estamos na Terra para isso. Senão nós não estaríamos aqui. Então a gente precisa ter muita calma e praticar a equidade. Eu até queria pedir para a Paty compartilhar um pouco com nós, porque eu acho que nas escolas aparece bastante isso de equidade e igualdade. Às vezes os pais cobram uma igualdade, mas dentro de uma sala de aula a gente precisa ter equidade. São muitas realidades, muitos tipos de famílias, né? A demanda é diferente. E as crianças que têm a necessidade especial, né? É possível tu cobrar, tu querer que aquela criança faça o mesmo que a outra. Quando a Rafinha fez um estágio dentro de uma escola, trabalhando com crianças autistas, eu entendi um pouco de como tudo funciona, porque a gente conversava muito. E eu também entendo o outro lado, né? Como é que fica? Porque hoje eles têm que incluir todas as crianças juntas, é isso? Tem gente que trabalha em escola, né? Mas eu fico imaginando, eu acho justo, eu acho que tem que... Mas eu fico imaginando como fazer esse trabalho. Como vocês, que tu é professora, me explica para nós como é que a gente faz isso. É difícil. Porque eles são todos iguais, mas eles são ao mesmo tempo diferentes, né? Então eles precisam de um olhar diferente. E aí a família quer a igualdade. E isso a gente não pode ver. Não tem como. Não tem E como. eu digo até na desenvoltura desses... Começa principalmente pelo tempo, né? Eles não têm tempo de ficar numa escola o tempo todo. Eles tinham que ter um tempo diferente. E a família não aceita. A família quer que eles fiquem igual nos outros. Né? Entendi. E é bem difícil a gente passar isso para eles, né? Porque eles não entendem. Eles querem a igualdade. Né? E é difícil. Eu fico imaginando como deve ser difícil para vocês fazer o trabalho, né? Às vezes é um sofrimento, às vezes não, é um sofrimento para a criança. A criança sofre. Não acrescenta em nada mais a ela, depois daquele limite que ela tem para fazer. Entendi. E acaba com a estrutura de toda uma sala de aula. Eu falo da estrutura. A Rafinha trabalhava, né, Rafa? Dando apoio. Eu era monitora de inclusão, então eu ficava com um aluno durante o período dele em sala, né? E era bem desafiador, assim, porque às vezes ele não queria entrar na sala, ele tinha vergonha dos colegas, às vezes ele se cansava, daí ele brigava muito com a prof, ele e a prof não se acertavam. E às vezes eu notava que ele tinha que ir para casa, eu precisava daquele momento, mas a escola muitas vezes nem acolhia o que eu trazia, falava, não é comigo, vê com a Fábio, não é com a Fábio. E às vezes eu ficava dando volta com ele no colégio. E a Rafa relatava coisas que a gente precisa olhar para isso. Que ele tinha que botar óculos escuro. A Rafa tinha que ficar de costa para ele entrar na aula. Ou todos os alunos virar de costa. Sem fechar os olhos, porque ele tinha muita vergonha. Ele tinha muita vergonha. Ele era criança, de 8 aninhos, 7. Tem 8. Entendeu? Então, olha as particularidades. Como é que vai estar com igualdade? Não tem como. Entendeu? Então, assim, eu falava pra Rafinha, imagina as professoras tentando... Lado, tem uma família que está sonhando que essa criança vai... Exatamente. E a gente não pode esquecer também de olhar para as crianças que não têm, né, o autismo. E aí tu defaz a aprendizagem dela. E isso acontecia também, os colegas, porque o nome dele era Bernardo, por que o B é diferente? Não conseguiam entender por que ele podia sair da sala e eles não. Então acho que também a direção tinha que ter um papel mais atuante. Eu acho que quem acha não sabe, mas deveria ser ter um congresso, algo que pudesse aplicar uma política pública e ver o que é melhor para todos. A gente tem que aplicar a igualdade? Beleza! Como? Vamos sair do papel, né? Exatamente, porque a hora que tu coloca uma criança autista no nível 3, é assim que se diz? Né? Com outras crianças,
ninguém vai estar bem. E tem que, não, eu até acho que tem Né? que ser pensado em tudo. Em porque é tudo. Cara, eu importante tinha esse 13 contato. e estava sozinha, tinha 23 alunos. Deveria ter É. pessoas na sala. Preparadas, exatamente, para dar aquele apoio. Apoio. Mas, só um pouquinho aqui. Eles falaram na minha parte como estudante. Uhum. Eu tenho um colega que ele é autista, que ele tem outros problemas, mas eu já não tenho essa parte. E quando a gente recebeu ele na escola, o pai dele veio falar com a gente. A gente chega na escola e tem um portão. E os pais não podem entrar dentro da escola, eles ficam só no portão. Uhum. E ele veio conversar com a gente e falou assim, gente, por favor, já é a terceira escola que ele passa. Por conta de desentendimentos com todo mundo, ele briga, ele xinga, ele tem... Não sei, acho que é só autismo mesmo. Ele tem desentendimentos. Daí a gente levou, entendeu? Mas ele falou só para as gurias. Uhum. Não relatou com os meninos. E os gurias não entendem. E aí eles começaram a Os implicar. meninos são difíceis. E eles começaram a implicar. E daí chamaram a nossa turma lá em cima. Como eu sou representante de turma, eu sou vice-líder. Eu e a minha colega chamaram a gente, conversaram com a gente, Que explicaram bonitinho. que tem que repassar toda pra sala, porque a minha escola ela tem uma base pro autismo, para as crianças especiais, com inclusões. E daí passaram pra gente, a gente teve que passar pra turma. Mas por quê? Mas ele xinga a gente não pode xingar ele de volta. Uhum. E faziam, daí deu um monte Tu de entende problema. isso? Eu entendo, porque eu entendo que a gente tem muito diferente. É totalmente diferente de uma parte para outra. A gente tem que entender, escutar. Eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco de dificuldade para entender algumas coisas. Sério? Sério. Tá quase palestrando no meu lugar. E daí essa parte que tu falou, precisam trazer mais isso à tona. Uhum. Eles dão muitas palestras na escola explicando sobre o autismo, como a gente tem que tratar. Eu estudo no Canadá, uma escola técnico-agrícola. Nossa. E daí a gente tem vários entendimentos lá. E eu achei impressionada. Gente, eu costumo dizer que a gente deve observar muito bem o que a pessoa fala, e o que ela come e o que ela age. Essa menina, quando ela diz assim, ó... Ela tem 30 anos? Ela diz assim, ó, quando trouxeram para nós. Olha que bonito. Trouxeram o problema para nós. E a gente trouxe Olha só o que ela fala. Vocês vão observar o que ela fala? A gente. Olha só. Ela já está dando um recado que ela é uma grande líder. A gente trouxeram para nós. Não é o problema da escola. É o nosso problema. E depois a gente conseguiu entender. E agora a gente tem todo mundo como é que eu vou explicar? Tem todo mundo uma relação muito, vamos dizer, saudável. A gente consegue conversar com ele tranquilo. Os guris, eles já conseguem conversar, dar amizade. Tem um desentendimento? Tem, porque ele tem alguns momentos que é dele, que ele precisa ter. Então a gente entende, de vez em quando ele sai de sala, ele vai lá conversar com a monitora que é responsável por ele. Eu tenho até orgulho, viu? Olha a camiseta dela! Não, olha a camiseta dela. Olha aqui, o que está escrito nessa camiseta? É o meu projeto. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse trabalho que a gente faz dentro do terreiro de Xangô, do projeto Nosso Futuro, é para daqui a 2 gerações. A gente ter seres humanos como esse. Humanos. Tu é linda. Parabéns. Que tu faça um bom trabalho. Tu tá dando um banho em todo mundo. E eu rezo que nasçam muitas crianças, que a gente possa mudar a rota. Desde quando eu comecei eu mudei totalmente. Tu é linda. Eu tinha medo da morte. Tu tinha medo da morte? Eu tinha medo da morte. E eu vindo aqui com a minha mãe, eu aprendi que a gente tá que a gente... E eu passei isso dentro da minha sala, sobre meus colegas. Graças a Deus alguém tá A minha mãe, ela foi no conselho de classe e a professora falou pra minha mãe. É? Quantos anos tu tem? 12. 12. Desde outubro do ano passado.
E já se transformou em expansão de consciência. Obrigada, meu amor. Gente, e eu não tenho como não ter vaidade em relação a isso, orgulho, porque é um trabalho que a gente vem fazendo para salvar as mentes que infelizmente estão doentes. Entendeu? E crianças como essa vai salvar a humanidade. Quando uma criança diz de 12 anos, quando trouxeram o problema para nós, ela se colocou. Entendeu? Muitas vezes as pessoas passam por cima. E nem tchum. Então, assim, desculpa, mas é incrível. Incrível. Que a gente valorize. Uma coisa que ela falou, que tem que ser explicado para nós. Isso é muito importante. A criança chega do nada, numa turma onde ninguém sabe o que aconteceu. E aí, isso aí é especial, tá? Especial, mas por quê? Tem que explicar para a criança. Ela está recebendo um colega diferente. E isso não acontece. E aí vamos voltar lá, trabalhando as políticas públicas, na equidade, tentando... E na expansão de consciência. É um detalhe que muda tudo. É um detalhe. Por mais crianças como tu, mais pessoas como tu. Se o Gabriel tivesse tido o acolhimento assim, ele estaria na escola normal. Hoje em dia ele está na PAI. Graças a Deus está na PAI. Mas, assim, acolhimento zero. O sistema, né? Mas graças a Deus tem pessoas como tu. Parabéns. E é muito louco porque nós dependemos primeiro, né, de nós e depois do sistema. Mas muitas vezes, muitas pessoas como essa querem fazer o melhor, mas o sistema não acolhe. E isso aí é uma grande briga, mas a gente não pode deixar de lutar. E falando assim, até mesmo entre as crianças especiais, né, vamos dizer assim, tem que ter equidade, porque cada um tem a sua necessidade. Nós temos o Lolo, e o Lolo passou por várias escolas tradicionais, assim, e foi para Kinder, foi a pior coisa que aconteceu, e agora ele está numa escola municipal de Porto Alegre, Eliseu Paglioli, que eles fazem o quê? Não é por série e não é por idade, é pelo nível que a criança está. Então, tu pode ter 30 anos, tu vai estar estudando com uma criança de 14, de 7, de 8. Por quê? Porque eles estão no mesmo nível. Então, a aula flui lá dentro. O Lourenço vai para a escola agora feliz, ele sorrindo, cantando, do jeitinho dele, que conhece o Lô, né? E quando ia para as outras escolas, quando era para botar o uniforme, ele já começava a chorar. Quem mais pediu a fala aqui? Não, eu falando de processo de políticas públicas, a inclusão, só que assim, o Estado não fornece, né? Exatamente, o sistema. O sistema, entendeu? Quantas vezes a gente vai dizer, mas eu não tenho profissional que esteja habilitado a lidar com essa criança, estar dentro da sala de aula com essa criança. Por quê? Porque o Estado implanta uma questão de políticas públicas, mas não contrata. Sim. Não dá o suporte. É que a engrenagem ela tem que funcionar. Mas assim, ó, independente, gente, do sistema, nós não podemos deixar de fazer a nossa parte. Tá? Vamos fazer que nem ela, nós. Mas não só nas escolas municipais. Escola particular também não tem. O Bento estuda numa creche particular e a gente vê muito menos, como se diz assim, auxílio do que numa escola municipal. Já foi passado. Para mim, o Bento também tinha um coleguinha que era autista nível 3, era extremamente agressivo e o Bento tinha paixão nele. Tudo que ele fazia, o Bento fazia igual. E aí, tipo, os profs chamavam, porque ele não pode, porque ele não entende. Mas na cabeça do meu filho, qual é a minha diferença para ele? Porque ele pode levantar e fazer e eu não posso. Exatamente. É por isso que eu digo que a gente precisa olhar os dois lados. Exatamente. É bem complicado. Aqui, passa. Eu quero só pontuar uma questão que eu achei interessante. Nessa questão de ter, né, inclusão, a fala dela é muito boa, mas é uma pessoa, ela age assim, nem todo mundo age, mas que é muito importante ser feito, não ser, que saia do papel, porque assim, ó, a Rafa fazia um trabalho, ela tentou fazer o trabalho, ela fez a parte dela, mas que não seja assim, que a gente tenha como exemplo
fazer, a gente fazer a nossa parte e não ficar só fazer um relatório, fazer registro e não fazer realmente. Quando a gente se dispõe a fazer qualquer tipo de trabalho, de auxílio, que seja feito, não só mostrado, mas realmente feito para ter realmente... É um trabalho de formiguinha, né, na verdade? Na vida da pessoa. Porque falar que vou fazer, tirar foto, fazer um relatório a respeito da criança, é uma vida. Né? Tudo que a gente vai fazer, que a gente faça como a gente gostaria que fizesse com a gente, pra gente, ou para um filho, ou para quem tu ama. Essa pauta é bem necessária, Sani. Eu vejo mais a questão de expansão de consciência, porque esse sistema existe. Então, a gente se coloca no lugar de cobrar Estado e gestão, porque a gente não sabe o que está acontecendo na ponta. Então, assim, a partir do momento que uma professora ou uma diretora de escola está vendo o problema, ela tem que levar a demanda para o superior, para fazer uma solução. Então, se um local, se a ponta não tem uma caminho, né? É o caminho. Vai continuar a mesma coisa e não adianta a gestão fazer o sistema. Se não o que acontece? Fica todo mundo andando em roda. Fica todo mundo andando em roda, porque a gente tem que saber a direção das coisas. Exatamente. Então, precisa saber para onde a gente vai. E aí entram as políticas públicas, que guia também, né, Dani? Ali onde me estuda, tem a parte que trabalha no colégio. A gente é uma professora de inclusão, a minha Fábio, ela luta muito pelas crianças, pelo direito das crianças. Então, você me falou, ela leva à frente, ela não fica só nela, ela leva à frente os problemas que estão acontecendo. Eu sei que com nós, o Gui aprendeu a ler, a escrever ali com eles. O Gui veio no colégio particular, foi para ali. E desde que o Gui foi para ali, ele desenvolveu muito com a Fábio. Ela é uma ótima pessoa que ela vai pra frente, ela faz as políticas públicas, ela... mas é que pare em algum lugar, Dani. Pare em algum lugar, às vezes. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu escrevi um projeto, tá? Pra tentar entrar numa escola, com um projeto Nosso Futuro, e parou no sistema. Eu não consegui chegar nem pra poder conversar. Porque tu tem que ir pelo sistema, a prefeitura tem que abrir para te poder avaliar, para te dar uma carta e tu ir. Parou no sistema. Até hoje, ninguém pegou o protocolo. Como tu mesmo dizer, o trabalho de formiguinha, vai devagar. Gente, é um absurdo. É um absurdo. Então, assim, igualdade para quem? Me diz pra quem? Também essa questão da inclusão, as pessoas vendem a ideia de inclusão, mas não praticam. Nem as diretorias. É um trabalho de formiguinha, em conjunto. Infelizmente, nós vamos ter que dar uma pulada aí, tá? Porque nós estamos já estourando o tempo, mas é uma pauta muito necessária e a gente precisa praticar, gente. É um exemplo da diferença entre igualdade e equidade que a gente pensar. Entre centro espírita, né, e aqui a casa de religião. Igualdade. Todos passam pelo mesmo processo de acolhimento e triagem, seguindo a organização e os critérios estabelecidos. Equidade. Uma pessoa que chega em um momento de grande sofrimento ou em uma situação de urgência pode precisar de um cuidado priorizado, considerando sua necessidade naquele momento. Isso aí acontece bastante dentro da casa espírita, tá? O que acontece? Vocês pegam a ficha de acolhimento e guardam. Aí passa no acolhimento. E aí depois vocês marcam o dia. Muitas vezes acontece de a pessoa sair dali direto para a cabine. Porque o caso é gravíssimo. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós atendemos dentro do Marlene Chaves casos gravíssimos de um pé no suicídio. Um pé. E muitos nós conseguimos evitar. Entendeu? Então, às vezes, tu olha a pessoa, ela tá plena. É por dentro. Plena. Por dentro, ela tá a um passo. Nós já atendemos pessoas aqui que dizem assim, ó, é a minha última esperança. A última esperança. E aí, muitas vezes, estão sentados, aguardando, e não entendem. Tá bom, o que aconteceu? Eu tô aqui um tempão passado, como é que ela passou na frente? Cada caso é um caso. Um que a gente salve, a gente já tá no lucro. Um. Então, assim, a gente precisa ter um olhar além. A gente precisa fazer uma triagem e o plano espiritual faz uma triagem. E ele vai apontando aqui, ó, ali, ó. 1, 2, 3, tem que passar na frente, tem que correr enquanto há tempo.
Porque cada um que se suicida cai direto no buraco. E aí, para salvar a alma de lá, é muito mais difícil. Então, vamos trabalhar na prevenção. Mas entendeu? E isso dentro dos terreiros também. Eu aqui, falando de Alorixá, que sou dentro do terreiro, é a mesma coisa. Nós temos agora que fazer um monte de obrigação. Mais de 100 pessoas. Como é que eu vou fazer um monte de obrigação? Todo mundo junto. Vamos pela equidade. Quem precisa mais? Quem está mais grave? Entende? Não é quem tem mais dinheiro. Pelo menos não aqui. Aqui não. Aqui é quem está mais grave. Aí a gente vai indo pela lógica. Deveria ser. Porque quando tu faz uma obrigação se falando de terreiro, tu faz para salvar vidas, salvar mente, energizar pessoas. E aí, infelizmente, tu precisa de dinheiro. Porque a nossa tradição é cara. Uma vela é caro, uma galinha é caro, um cabrito é caro, tudo caro. Entendeu? E não é por dinheiro. Nunca foi por dinheiro. É por prioridades. Porque tem gente que se salva no centro espírita, outros não. Outros vão para a igreja, outros vão para o batuque. E a gente precisa respeitar a forma que a pessoa se sinta bem. Então, assim, o tempo todo a gente tem que ir treinando a equidade. A gente tem aqui outro exemplo. Idosos e pessoas com necessidades diferentes. Igualdade seria oferecer a mesma escada para todos subirem. Equidade, oferecer uma rampa ou apoio para quem precisa, para que todos possam chegar ao mesmo lugar. E aí a gente vai falar de novo das políticas públicas. A gente escreve os editais, a gente tem que colocar que a gente precisa colocar rampas. Imagina eu pegar a avó Lúcia, que eu não sei, não lembro quanto eu tenho, pedir para ela subir numa escada. Oi! Vó Lúcia, quanto eu tenho, vó Lúcia? 89. 89. E tu? 12. Vão vocês duas lá e sobem a escada? Não, a vó Lúcia nem sobe. Então a gente precisa ter empatia. A gente precisa ter a vó Lúcia, ali tem outra senhora. Quantos anos? 91. A senhora sobe a escada? Sobe? Faz a escada para ela botar o nosso telhado lá. Entende? Ela tem 9,2. Olha aí, Lúcia, mas olha aqui você. Gente, a gente precisa ter essa coerência. A gente precisa ter, entendeu? Pra gente poder ser justo, porque botar todo mundo igual. Oi? Laura? Eu não vou ler o que está escrito, tá? Porque vem uma coisa assim, a respeito do dia de hoje, né? Do Dia dos Pais. A igualdade, na igualdade. Seria legal que todo mundo tivesse um pai presente, né? Um pai que te desse o que tu gostaria de receber. Mas não é assim que acontece, né? No meu caso, eu não tenho pai presente. Eu sei que é meu pai, né? Mas, assim, ele escolheu não estar presente na minha vida. Por muitos anos da minha vida foi complicado, assim, de lidar com essa situação. Hoje eu não sofro, mas, tipo assim, eu não gosto de dar Dia dos Pais para as pessoas. Eu tava no Uber com a mãe deu pro Uber. Aí eu falei, né, por educação, mas não é algo confortável para mim. Porque eu não tive isso e me fez falta. Só que, assim, levando para esse lado espiritual, eu precisei passar por isso para me transformar nessa pessoa que eu sou hoje. De repente, se eu tivesse tudo isso que eu queria do meu pai, eu não seria a Laura que eu sou hoje. Então, eu entendo que não é o que acontece na tua vida, é o que tu faz com o que acontece na tua vida. Eu poderia estar revoltada, no meu pai, foi da minha mãe escolheu errado. Não. Esse pai foi o pai que era para mim conseguir me encaminhar, me influenciar, mas que isso também não faz com que eu deixe de ficar triste. Eu não gosto de comemorar, porque não tem motivo. O que eu queria do meu pai, que eu vejo no outro, eu nunca tive. Mas, assim, eu não sei emocionar. Eu não gosto de chorar. Mas, assim, é um sentimento que fica no ar. Todo mundo tendo, e tu não tem. Tem pessoas que o pai desencarnou, mas ela teve aquilo. Mas, tipo assim, é o que é na caminhada dela, entender que é um processo que todo mundo, nessa equidade, é diferente, porque Deus é injusto, não queria me dar um pai bom? Não, porque eu precisei disso. E eu sou a Laura que eu sou hoje em função disso. Tipo assim, eu dou para os meus filhos o que eu não tive, porque eu não sou pai e mãe. Eu sou só mãe, eu sou só uma pessoa. Mas a mensagem é que, assim, sentimento a gente não controla, a gente sente. Eu sou bem ogra. Mas em datas assim que já me machucou bastante, que é a questão do pai,
eu fico sensível, que eu não sou. Mas assim, isso não é tristeza. Isso também, esse choro é entendimento. Que isso a gente precisa passar. Que estava na caminhada da gente. E a diferença que eu vou fazer na minha vida, o que eu vou fazer com isso? E aí, isso tá na pauta, tá, Laura? Ela pulou pro final, mas tá tudo bem, porque nós não temos, infelizmente, mais tempo. Mas, se falando do Dia dos Pais, é sobre isso. O sistema, de novo, o sistema que somos nós. A gente precisa refletir sobre isso. Dia dos Pais é maravilhoso. Sim, é maravilhoso para quem tem. E quantos corações tocados na ferida, porque tem uma ferida em algum lugar, entendeu? Porque tem, pode até dizer que superou, tem, entendeu? Então a gente precisa também olhar para isso. Eu sou contra dia de pai, dia de mãe, dia não sei o que, pra que todo dia? Pra que isso? Entendeu? Pra quê? Entende? Então, assim, aos pouquinhos a gente tem que mudar isso. Algumas escolas já estão mudando. Bota o Dia da Família. Dia da Família, porque, gente, falando do plano espiritual, pouco importa se é pai, mãe, vó, preto, branco, amarelo. Somos todos em almas encarnados numa roupa diferente. E essas roupas têm sentimentos. E aí a mídia fica ali, batendo em cima, batendo em cima. E quantas pessoas felizes no Dia dos Pais. E quantas deslaceradas, destruídas. A minha filha mesmo entrou aqui, a Manu, hoje, já desabou a chorar. E é uma dor que eu não tenho o que fazer. Eu não tenho o que fazer. Deixa chorar. Entendeu? A Manu não tem Face, a Manu não tem WhatsApp. A Manu já tá numa série que eles não falam sobre isso. Ela só sabe porque o sistema bate em cima. Eu tô falando só da Manu. Quantas crianças? A Manu ainda teve sorte que o pai foi muito presente. Graças a Deus, até os 5 aninhos dela, até o 4. Ela tinha 4 aninhos quando ele morreu. E tantos outros presentes, e a mesma coisa que nada, que destrói também. E no projeto Nosso Futuro, uma vez nós falamos sobre isso. Que aí eu precisei sentar todas as crianças e mostrar pra Manu. Ela chorava muito, 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 porque tinha criança que tem pai e o pai não quer saber. Entende? Não quer. Então, muito cuidado ao colocar filho no mundo. Muito cuidado. Acolham. Entendeu? Um monte de mãe tem que fazer papel de pai também. Entende? Pai. Pai é aquele que cria, assim como mãe também é aquela que cria. Mas a gente precisa ter responsabilidade. Responsabilidade. E esse sistema fica batendo em cima o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo. Focando no comércio. Num padrão, né? No padrão. E assim não tem como. Um padrão de família que não existe às vezes. Porque cada um tem a família de uma forma. Hoje eu vejo o Dia dos Pais como um grande comércio. Meu pai desencarnou em 2011. Tá? Continuou a vida, continuou. Em 2022, eu sou pai. Mas meu filho desencarnou em 2022. E agora? Eu tenho meu pai, e sou pai, e não tenho meu filho. Vai ganhar presente de quem e vai dar pra quem? Viu? Então, assim, a gente precisa acordar. Isso é um padrão que a sociedade colocou. Não existe. Que não existe. Eu acho que nem faz muita diferença, porque eu penso como a Laura. Também não tive pai presente, né? E eu vou dizer que familiares meus que tiveram pai a vida toda não têm a vida que a gente tem hoje. Eu e a minha irmã, no caso, que não tivemos um pai presente. Não conseguiram ir à frente como a gente foi. Não é? Eu tive o pai até os 12, mas assim, o ter é relativo também. Ter, tá ali, não se fazer presente. É relativo. Então, assim, gente, fica a mensagem, tá? Para todo mundo. Hoje, inclusive, a gente trouxe uma lembrancinha para todos aqueles homens que eu espero que estejam fazendo seus papéis de pai. Eu espero. Entendeu? Que usem esse nome com maestria e cuidem dos seus filhos. Porque assim como o Bira não teve mais esse tempo, ele também não, muitos têm e não aproveitam. Então, que reflitam, que tenham responsabilidade. Porque pai não é só aquele que dá pensão. Isso é o de menos. Ontem eu ouvi um relato também de uma criança que olhou no grupo da família
o pai, que tem mais um monte de filho, tudo reunido. E ele ficou de fora. E teve a capacidade de dizer para a mãe que ficou de fora, porque já cresceu. Mas o que é isso? E um absurdo. É um absurdo. Então tem que ter responsabilidade. Responsabilidade, cuidado ao colocar crianças no mundo. Porque tu destrói uma mente pro resto da vida. E não esqueçam que o mundo é redondo. Não esqueçam. Tu perdeu teu pai antes do teu filho? Sim. Meu pai faleceu em 2011. Teve um infarto fulminante. E o teu filho? Faleceu. E o meu filho desencarnou em 2022 com 20 anos. Imagina? Saudável, indo para a faculdade num acidente de trânsito. Então, assim, gente, né? Vamos ter coerência. Vamos ter coerência. Lembra quando o meu pai veio aqui e disse que não teve tempo para ficar comigo? Depois eles vêm na mesa da comunicação pedir perdão pro filho. O senhor é pai? Pai de verdade ou pai só de pagar presente? Eu já ouvi relatos do senhor, então o senhor... Eu já ouvi relatos do senhor, então o senhor tira aqui um nome, vamos ver quem é que vai ganhar uma lembrancinha do Marlene Chaves. É o pai que diz, minha filha, o que tu decidir, eu tô contigo. Ai, meu pai também é maravilhoso, feliz dia dos pais, pai Mário. Vamos ver quem ganhou aqui. Adriano? Nunca isso? Nunes. Adriano! Ó, o Adriano ganhou. Ali, ó. Adriano, isso aqui é um vinho, porque o vinho é para curar o coração. O Marlene Chaves, ele é um centro espírita universalista. A gente não está te incentivando a beber, tá? Beba com moderação. É só um carinho, uma lembrança mesmo, né? E que tu... Não sei se tu é um ótimo pai ou não, espero que sim, né? E que tu receba em nome de todos os pais, inclusive em nome do meu marido, né? Que provavelmente está aqui nos vendo, que não teve a mesma sorte que tu, em nome também do pai dele, do filho dele, de todos os pais, de todos aqueles ausentes também, que tu dê carinho para os teus filhos, né? Que a gente... 4 homens? Nossa, não tem nenhuma mulher. Nenhuma mulher. E que tu tenha muita saúde. É o que a gente deseja, muita paz. E não esqueça de beber com moderação. E eu não posso deixar de pedir pro Leozinho. O plano espiritual pediu para ele tocar uma música para nós aqui, primeiro em homenagem a todos os pais que estão no plano espiritual e que fizeram um bom trabalho, e até os que não fizeram, porque quem sou eu para julgar, né? Quem sou eu? A todos os pais que ainda existirão na face da terra, que tenham responsabilidade. E eu não digo para as mães que são pais, porque para mim mãe é mãe, pai é pai. E graças a Deus nós mulheres somos mãe com M maiúsculo, né? Para suprir muitas vezes buraco que é deixado ou por luto ou por irresponsabilidade na vida dos nossos filhos. Tá, Leozinho? Então canta para nós aí, muita saúde, muita paz para todos, e que a gente reflita que a igualdade não vale nada, e sim a equidade. Todos nós repetimos a letra dessa música. Silêncio e escutem a letra com o coração. Naquela mesa ele sentava assim e me dizia assim: tu quer viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava a gente, contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma sala, um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Vamos lá! Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma sala, um jardim.
Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. E a todas as mamães que têm seus corações partidos como o meu no dia de hoje, porque eu tenho meu pai, mas eu tenho uma criança que chora, que não entende. Eu tenho a força, porque eu acho que nada dói mais do que a dor de um filho. E eu agradeço ao Bira, que provavelmente está por aí, por esses anos que ele ficou com a gente, por ter deixado marca positiva. E que eu super entendo que a missão continua e que a gente possa ter força para alegar o coração dos filhos. Porque são dores que a gente não tem como curar. Então eu sou triforte, mas quando tu vê a tua filha chorando, não tem como ser. E que a gente chore mesmo para a gente não acomodar doenças nos nossos corpos físicos. Chore mesmo, coloquem para fora, não tem problema. E a vida é assim, que a gente tenha muita força para seguir. E, de novo, vou pedir a todos os pais que valorizem e façam os seus papéis. Porque amanhã qualquer um pode descer do trem. Então, que façam o seu melhor, né? E trabalhem a equidade. O Fefe hoje está aí. Tem que dar cola da minha filha, pro Joãozinho, da minha irmã. Que os dois perderam os pais pequenininhos, como milhares de crianças. E que o teu colo seja grande. O teu filho e pros meus. É o que eu peço. Obrigada.